Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal Fision, professor Manuel falando. Então, hoje nós vamos falar sobre cinesiologia, tá? Nós vamos falar sobre movimentos osteocinemáticos e artrocinemáticos. Então, para quem não conhece o canal ainda, né, segue e compartilha nas nossas redes sociais, beleza? Para que mais pessoas consigam ver nosso conteúdo. E hoje tem uma coisa muito importante, tá? Estou mudando o formato do vídeo e sempre no final vai ter uma parte prática, tá? Uma parte mais aplicada, no caso, em relação ao que a gente está falando do conteúdo, beleza? Então fica até o final do vídeo aí, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, falar sobre movimentos osteocinemáticos e artrocinemáticos, beleza? Então vamos começar primeiro com os movimentos osteocinemáticos. Então assim, se a gente for falar em movimento do corpo humano, tudo que a gente visualiza são movimentos osteocinemáticos. A gente já está vendo o osso se movimentar, tá? Lógico que o osso vai estar com a musculatura, com a pele por cima, tá? Então, todos esses movimentos a gente consegue mensurar, ou seja, ver o ângulo de movimento que cada segmento consegue fazer. Por exemplo, flexão do cotovelo, extensão do cotovelo, né? Inclinação da cabeça para a direita, para a esquerda, beleza? Flexão, extensão, será joelho, né? Quadril, rotação medial, rotação lateral. Então a gente consegue ver através, né, no caso ver e mensurar, né, através no caso do goniômetro, tá? O goniômetro é um aparelho, quando a gente está na faculdade lá da fisioterapia ou educação física, a gente vai mensurar o ângulo de movimento para ver se está um ângulo normal, né, de amplitude de movimento, que a gente chama de ADM, a gente usa o goniômetro, tá? Hoje tem alguns aplicativos também que a gente fala que dá para usar no celular, que dá para fazer a medida, no caso, do ângulo de movimento de uma articulação, tá? Então, essa técnica de goniometria, ela avalia a medida de ângulos articulares, beleza? Então, assim, a técnica mensura todos os movimentos que são osteocinemáticos, são movimentos que a gente consegue visualizar, beleza? Então, eles são visuais e são mensuráveis também, tá? E a gente consegue ter sempre, para cada articulação, uma referência, tá? Tanto da articulação movimentando, como também do movimento específico. Então vamos pensar lá, o joelho faz flexão e faz extensão. Eu consigo analisar os dois movimentos. Quadril, ele faz flexão, extensão e rotação. Eu consigo avaliar os três movimentos da articulação do quadril. Então eu avalio a articulação e o movimento que é realizado por ela, ok? Lógico que tem tudo uma técnica adequada para fazer isso, tá? Eu vou pegar aqui o laser para a gente dar uma... Deixa eu fazer um apontamento para vocês aqui, ó. Então, quando a gente pega um goniômetro, a gente vê uma parte dele como se fosse um compasso, tá? Ele abre e fecha, tá? São duas reguinhas praticamente iguais e a gente tem um eixo aqui, ó, e ao redor desse eixo tem uns ângulos de movimento. Então, sai do zero, dá uma volta inteira, são 360 graus, tá? Vamos fazer uma aplicação prática aqui, ó. Então, se a gente pega a articulação do joelho parado nessa posição, a gente coloca o eixo próximo da articulação, né? E o segmento, né? Um braço do goniômetro ele fica fixado e o outro ele movimenta junto com o movimento da extremidade, por exemplo, tá? Aí aqui eu consigo ver a interseção de duas riscas, duas linhas, tá? Nessa parte aqui, onde está tendo a angulação. Se a gente fosse pegar aqui visualmente, daria para ver que o joelho aqui dessa pessoa está mais ou menos perto de 90 graus, tá? Ou um pouquinho menos aí, uns 85 graus mais ou menos, tá? Então, o equipamento, ele é prático e tem técnica para avaliar cada movimento da articulação. Tem que ser treinado, viu? Então, por isso que a prática é importantíssima, tá? Para utilizar e mensurar de forma adequada o ângulo de movimento, ou a chamada de ADM, tá? A amplitude de movimento articular, beleza? Por outro lado, agora, quando a gente fala de movimento artrocinemático, são movimentos que a gente não consegue visualizar e não consegue também mensurar eles. Só que através deles a gente consegue fazer os movimentos osteocinemáticos. Então, movimento artrocinemático são aqueles movimentos, micromovimentos, né, que acontecem dentro da articulação, tá? Então, por exemplo, as articulações sinoviais, joelho, quadril, né, e outras articulações, elas fazem movimentos que a gente chama de movimentos acessórios e ela tem uma congruência articular. Então, para a gente pegar essa palavra aí e colocar congruência, o que seria isso? A articulação, ela tem um contato osso com osso, lógico, tem uma cartilagem, tem líquido sinovial, né? Tem toda uma estrutura ali, tem a cápsula articular, mas ela tem um encaixe, vamos colocar assim, perfeito, tá? Conforme a articulação está se movimentando, né?
fazendo lá o seu giro, deslizamento, rolamento, tração ou compressão, ela mantém essa congruência articular, ou seja, ela mantém um lado da face, né, de um osso com outro osso, bem em contato e sem uma compressão excessiva. É por isso que a gente consegue fazer todos esses micromovimentos. Através desses micromovimentos feitos dentro da articulação, a gente consegue visualizar uma flexão, uma extensão, uma rotação, uma abdução, beleza? De ombro, né, ou de quadril, tá? E coloquei o exemplo aqui, ó, muitas vezes, da articulação do quadril, né, que é uma articulação esferoide, ou da articulação do joelho, esses movimentos acontecendo. Então, vamos pegar aqui, ó. Primeiro, se eu pego a tíbia, por exemplo, e puxo ela para baixo, tá? Aqui a setinha está para cima, né? Ó. Mas se eu puxo ela para baixo, beleza? Eu puxo a tíbia para baixo, eu estou fazendo uma tração, eu estou tentando ganhar amplitude na articulação, estou tentando afastar um osso do outro, ok? Então, quando eu tenho lá, coloquei uma caneleira no meu pé, por exemplo, eu tracionei ou pendurei numa barra, por exemplo, eu estou tendo uma tração. A articulação está ganhando espaço articular, ok? A compressão já é o contrário. A compressão está uma setinha para baixo. Então, se eu estou em pé, por exemplo, eu coloco um peso nas minhas costas para fazer um exercício, eu estou tendo uma compressão de vértebras, uma compressão da articulação do quadril, do joelho, né? E assim vai, tornozelo, tá? Então, a compressão, ela tem uma aproximação da articulação, tá? Quando a gente fala em relação ao movimento, estou fazendo uma extensão do joelho, uma flexão do joelho. Eu estou tendo ao mesmo tempo na articulação um rolamento e um deslizamento da articulação. Tá? Então, ela rola e desliza. Ok? Os giros são pequenos micromovimentos que fazem tá? Durante o movimento de flexão e extensão, por exemplo. Tá? Então, a nossa articulação, através do giro, deslizamento, rolamento, tração e compressão, ela faz uma congruência perfeita entre um osso e outro, uma articulação e outra, vamos colocar assim, fazendo com que nós tenhamos um movimento bem perfeito e sem, no caso, diminuição de amplitude de movimento. Tá? Isso aí quando está tudo funcionando bem, beleza? Os principais movimentos que a gente muitas vezes consegue perceber e que ajudam mais a fazer os movimentos ósseos cinemáticos são esses aqui, ó. O deslizamento e o rolamento são os dois mais principais, tá? Esses aqui são bem visíveis na articulação e perder esses movimentos de deslizamento e rolamento atrapalha muito a ADM dos movimentos ósseos cinemáticos, beleza? Então, assim, esses movimentos osteocinemáticos, artrocinemáticos, perdão, eles têm que ter uma congruência legal para ter o movimento. Então, aqui eu coloquei uma definiçãozinha. Congruência articular, ela tem uma liberdade do segmento, né, distal. Então, eu tenho um osso fixado e um osso distal. Eu tenho um movimento, ele coloca aqui sem compressão, quer dizer, ele não tem muito atrito, tá? Ele desliza, no caso, com maior facilidade, beleza? Agora, quando eu tenho uma limitação de movimento, eu tenho a parte distal da articulação, ocorre uma compressão articular. Ou seja, se eu tiver uma compressão, ou a articulação não estiver tendo uma boa congruência articular, eu vou ter um desgaste de articulação mais rápido e, consequentemente, gerar, no caso, problemas ou até dores e limitação, principalmente de ADM, né, de movimentos osteocinemáticos. Talvez a pessoa não consiga fazer uma abdução do ombro, por exemplo, fazer uma abdução, porque ela não está acontecendo os movimentos de deslizamento e rolamento. E se ela não tem esse movimento na articulação do ombro, por exemplo, ela pode ter, no caso, uma impactação do ombro, né? Então, o osso, né, no caso, no movimento dele, ele acaba comprimindo tecidos, como o supraespinhal, cabeça longa do bíceps, e gerando dor, tá? Então, nós vamos para a parte nossa mais prática aqui, né? Então, ó, vendo aqui, ó, um problema que é muito comum, né, a capsulite adesiva, por exemplo, tem algumas causas, né, que fala idiopática, né, uma causa primária sem causa definida, uma causa secundária associada a condições específicas, né? Então, agora, quais são as pessoas que são mais acometidas pela capsulite adesiva? Então, a gente fala fatores de risco, tá? Imobilização prolongada, vamos pensar que a pessoa fraturou o braço, por exemplo, ela ficou parada por um determinado tempo e a articulação do ombro dela ficou parada. Ela pode ter um espessamento da cápsula, uma inflamação e muitas vezes perder movimento da articulação e gerar, no caso, a capsulite adesiva, tá? Um trauma ou lesão, então a pessoa tem uma pancada, né, uma lesão local que ela teve que ficar imobilizada, por exemplo. Quem tem diabetes tem mais possibilidade de ter capsulite adesiva, tá? E mulheres, principalmente,
né? E homens também, né? Mas mulheres principal, e de 40 a 70 anos. É o mais comum de ter capsulite adesiva. Tá? Então, são fatores de risco para ter a capsulite adesiva. Então, vamos ver na próxima figura aqui, ó. A capsulite adesiva é um espessamento dessa cápsula aqui, ó. A gente fala mais inferior e posterior, né, da articulação do ombro. Quando ela enrijece a cápsula, tá vendo? Ó? Ela tem uma borda aqui, ó, tá? Só que aqui pode ver que ela tá o quê? A cápsula ela tá mais rígida e ela perdeu a elasticidade dela, quer dizer assim. Então, quando o nosso ombro está na posição com os braços para baixo, ela tem que sobrar, no caso, uma cápsula, tem que ficar uma borda, né, mais solta. Aqui a gente vê o que, ó, que ela perdeu aquela borda, ó. Então ela está o quê? Mais restrita. Quando eu vou fazer um movimento de abdução, essa região aqui, ó, ela iria, no caso, abrir, para mim fazer o movimento, tá? Então, quando a cápsula está mais endurecida, mais espessa, ela não deixa eu fazer movimento. O que acontece com o húmero, né? O húmero, ele não desliza na cavidade glenoide. Então, ela está na articulação, mas ela não consegue fazer o quê? Ela faz uma abdução, tem um rolamento, mas não tem um deslizamento. Aí, consequentemente, quando não tem um deslizamento, tem uma impactação. Pode pressionar, que a gente vê aqui em cima, ó, o supraespinhal, e aqui na figura não tem, mas a cabeça longa do bíceps também. É bem comum, tá? E a pessoa sentiu o quê? Várias causas aí, várias complicações, como dor, redução de ADM, de cinesia escapular, o mau funcionamento entre a escápula, né, e a articulação do ombro, tá? Gerando, no caso, disfunções e incapacidades. Tem pessoas que não conseguem, muitas vezes, pentear o cabelo. Ou, muitas vezes, a gente fala, uma mulher não consegue colocar, né, a vestimenta, um sutiã, por exemplo, desabotoar e abotoar um sutiã, por exemplo, tá? E isso gera muita dor e muita complicação, beleza? Então, a gente tem que lembrar assim, quando eu estou vendo um movimento osteocinemático, não tem uma ADM reduzida, eu tenho que avaliar dentro da articulação como é que está isso, tá? Aí a gente tem uma solução também, né? A gente tem um problema e tem uma solução. Tratamento, terapia manual, mobilização articular, eu movimentar a articulação para ganhar, retomar esses movimentos que são artrocinemáticos, tá? Principalmente o deslizamento e o rolamento, ok? Então tem duas técnicas, não vou explicar elas hoje, porque não vai dar tempo. Tem a Kaltenborn, tá? É uma técnica, no caso de mobilização articular, e tem a técnica do Maitland também, que é uma técnica mais oscilatória, ok? As duas técnicas ajudam, no caso, no tratamento de capsulite adesiva, por exemplo, tá? Trabalhando no Kaltenborn, trabalhando no nível 1 ali, uma movimentação mais leve, ou Maitland, de 1 a 2, a gente trabalha com analgesia para redução de dor. Então, a pessoa que tem capsulite adesiva pode ter dor. Então, se eu mobilizar a articulação dela, eu consigo ter analgesia. E também, como ela tem redução de ADM, se eu trabalhar um pouco mais forte essas movimentos de tração, deslizamento, eu posso ter ganho de amplitude de movimento, tá? Ou eu trabalho o Kaltenborn no nível 3 ali, ó, uma força um pouquinho maior, uma tensão maior um pouquinho, para quebrar essas resistências que existem, no caso, na articulação, para ganhar os movimentos que a gente chama de artrocinemáticos novamente, tá? Ou no Maitland, nível 3 e 4 ali de força, tá? Então, essas duas técnicas aqui auxiliam muito ganho de ADM, beleza? Então, fica aqui, essa aula a gente falou especificamente, tá? Sobre movimentos artrocinemáticos e osteocinemáticos, mas a gente fala assim, é importante a gente saber o quê? Se eu tenho um movimento osteocinemático com dificuldade, alguma coisa pode estar acontecendo dentro da articulação. Tem que saber avaliar e tratar essa articulação, beleza? Então fica a dica aí, tá? Segue a gente nas redes sociais. Próximo vídeo, semana que vem tem mais um, hein? Um abraço, fique com Deus a todos.